Olá, eu sou o André e vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos lá para Mateus capítulo 21, versículo 28, que diz: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, e os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Essa história de Mateus 21 é uma das minhas favoritas. Eu adoro a simplicidade dessa história. Um pai tem 2 filhos e ele pede ajuda dos dois. Um deles fala: Ah, pai, não quero. Mas no final das contas ele vai e ajuda. E o outro fala assim: Não, pai, pode deixar, vou lá sim, vou fazer, pode contar comigo. Mas aí chega na hora e ele não aparece. E aí o narrador, Jesus, pergunta qual dos 2 filhos que acabou fazendo o que o pai queria no final das contas. Aquele que falou que ia, mas não foi? Ou aquele que a princípio estava meio assim, mas no final das contas foi lá ajudar? E é uma história tão simples que todo mundo chega à mesma conclusão. Quem fez a coisa certa, quem fez o que o pai mandou, era aquele filho que no começo estava meio assim, mas no final mudou e acabou indo. E aí ele pega isso e aplica, porque ali ele estava falando com vários religiosos em Israel, pessoas estudadas, pessoas que se achavam religiosos, pessoas que se achavam muito espirituais. E aí Jesus joga na cara deles isso e fala: olha, João Batista veio aqui, pregou a palavra de Deus, vocês rejeitaram ele e continuam se achando muito espirituais. O próprio Jesus estava lá levando a palavra de Deus e eles rejeitavam Jesus e eles continuavam se achando muito espirituais. E aí Jesus fala para eles: olha, as prostitutas e os publicanos, a gente falou no outro vídeo sobre os publicanos, que eram os cobradores de impostos, eram pessoas que eram odiadas pelo povo, porque trabalhavam para o Império Romano, né? Então traidores da pátria. Mas essas pessoas, eles eram que nem o filho. O filho que no começo estava meio assim, mas depois acabou indo ajudar o pai, acabou indo fazer o que o pai pediu. Por quê? Porque essas pessoas, por mais que eles fossem os rejeitados da sociedade, por mais que o povo de Israel não gostasse deles, por mais que os fariseus, os líderes religiosos achavam que eles não eram pessoas espirituais, eles, no fundo, eram quem estavam indo atrás de Deus, quem estavam conhecendo a Deus, quem estavam se arrependendo do que fizeram e quem estavam tendo uma caminhada nova com Deus. Os perdidos estavam encontrando a salvação. E aqueles que estavam lá falando: não, eu sou muito religioso, eu sou muito sagrado, eu sou muito santarrão, esses estavam se afastando de Deus. Deus estendia a mão e chamava eles para a vida de salvação, e eles falavam: eu não preciso disso, porque isso aí não é coisa de Deus. Eu sei o que é coisa de Deus, porque eu sou muito espiritual. E o próprio Jesus na frente deles, pregando a palavra de Deus, e eles se apegando ao que eles achavam que é certo e ignorando o que Deus estava dizendo que era certo. E até hoje tem isso. Até hoje tem isso. O número de pessoas que pisa dentro de uma igreja hoje é talvez maior do que nunca. Mas, quando a gente olha para a sociedade, a gente não vê o reflexo disso. A gente não vê um reflexo de uma sociedade onde quase todas as pessoas dizem que acreditam em Deus. Por quê? Porque a base do cristianismo, a base do evangelho, não é amar a Deus e amar o próximo? Você acha que na nossa sociedade a gente está vendo isso? Você está vendo as pessoas amando a Deus? Você está vendo as pessoas amando o próximo? Não,
Por quê? Porque é muito fácil falar que acredita em Deus. É muito fácil falar que é cristão, ou que é católico, ou que é espírita, ou que é qualquer outra religião que seja. É muito fácil. Mas viver, colocar em prática aquilo que Deus manda, que é amar as pessoas, e isso a gente não está vendo. O que a gente está vendo? Um monte de fariseu se achando espiritual, se achando melhor do que os outros. Tem até os fariseus não espirituais hoje. A gente está vendo religiões hoje em dia que não envolvem igrejas, que envolve autoajuda, que envolve coaching, que envolve até essa crença oposta, por exemplo, do ateísmo. Em todas as áreas a gente está vendo um tipo de religião, onde tem pessoas fanáticas, tem pessoas fazendo coisas absurdas em todas as áreas. Mas cadê o amor? Cadê as pessoas que estão fazendo, como diz a história aqui, aquilo que o Pai manda? Cadê as pessoas que estão fazendo isso? E eu fiz questão de falar sobre essas outras religiões que estão surgindo por aí, que não tem cara de igreja e não tem nome de igreja. Por quê? Porque senão o pessoal vai achar que eu estou falando mal só de crente. Quando Jesus Cristo aqui, ele não estava falando mal das pessoas que frequentavam a igreja. Ele estava dizendo que mesmo ali, dentro da igreja, mesmo ali entre pessoas que se achavam muito espirituais, existem pessoas que estavam super distante de Deus e super distante da vontade de Deus. E enquanto isso tinha gente na rua, vivendo uma vida de prostituição, mas que um dia teve um encontro com Deus e se arrependeu e mudou de vida e deu uma virada. E agora essa pessoa era o filho, que a princípio estava meio assim, mas depois foi lá e realmente fez aquilo que o pai queria. Qual dos dois filhos você é? É muito fácil você falar que você é o filho que no final das contas vai e faz o que o pai realmente pede. Mas nós temos que parar para refletir mesmo se nós somos. Se a gente realmente está no caminho certo. Se a gente realmente olha para a vida que nós estamos levando com Deus. E se a gente acha que nós estamos amando as pessoas. Se nós estamos dando um bom exemplo. Se nós estamos fazendo aquilo que Deus deseja que a gente faça. O lado bom é que se você olhar e falar assim, eu acho que eu não estou no caminho certo. Você pode entrar no caminho certo. O lado bom é que essa história mostra pra gente que, a princípio, talvez você foi o filho que desprezou. Talvez você foi o filho que falou assim, não vou, não quero saber dessas coisas, eu não quero saber disso. Mas nunca é tarde para mudar. Há tempo. Ainda existe tempo para mudar. Porque o pai precisa que o filho volte para casa. O pai deseja que o filho volte para casa, o filho que está perdido por aí. E aqui nessa história, nós vemos que Jesus mostra para a gente que existe um caminho correto, existe um caminho certo. Existe certo e errado nessa vida, porque o próprio Deus diz aqui que existem pessoas que estão no caminho errado e existem pessoas que estão no caminho certo. O que é perigoso e é o que todos nós temos que prestar atenção, não importa qual é a sua crença ou falta de crença, é: será que eu estou no caminho certo? Será que o caminho que eu estou fazendo é um caminho de amor? Será que a minha vida está andando num caminho de amor ao próximo, de fazer o bem, de ajudar as pessoas? Porque os fariseus achavam que estavam no caminho certo. Eles eram a pessoa que chegava no templo e falava: Deus, olha como eu sou bom, olha como eu dou o dízimo. Mas os pecadores eram aqueles que se encontravam com Deus e chegam no templo e falam: Deus, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. E Jesus fala que é essa segunda pessoa que admite que erra, que admite que é pecador, é que se arrepende e que tem um encontro com Deus e tem a vida salva. Então, antes de você falar assim, no fundo eu sou o filho que vai e faz a vontade do Pai, sim, cuidado.
Cuidado, porque a maioria das pessoas que estão erradas, de acordo com as parábolas de Jesus, são as pessoas que têm certeza que estão certas. E as pessoas que estão começando a andar no caminho certo são os pecadores arrependidos, que admitem que sozinho eu não sou nada, mas com Deus a minha vida pode caminhar para um rumo muito melhor. Não sou eu sozinho que sou bom ou sou ruim, mas em Deus eu posso encontrar esse caminho melhor para a minha vida. E que você possa fazer isso também. Não importa onde você está na caminhada da sua vida, que você possa permitir que Deus te leve para um lugar melhor. Ah, mas você não sabe a vida que eu levei, você não sabe no que eu acredito. Não sei. Mas eu sei que não importa aonde você estiver. Se você estiver no auge da sua carreira ou se você estiver no fundo do poço, eu sei que o caminho que Deus tem para você é melhor. É o melhor possível. E vale a pena ir atrás, buscar o Senhor, se arrepender e descobrir que vida melhor é essa que Deus tem para nós. Porque é melhor. É sempre melhor. Que você possa ter um bom dia, meu querido, minha querida. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima. Tchau.